Graça, paz e misericórdia para todos nós. Bom dia, hoje domingo, dia 24 de janeiro de 2020. Dia de cearmos, de termos comunhão uns com os outros. Dia de estarmos desfrutando do nosso Senhor. O objetivo é termos uma boa comunhão, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. É muito significativo quando nós falamos ausente no corpo e presente no espírito. Isso é uma forma de funcionarmos o nosso espírito. Aliás, o nosso espírito é feito para funcionar. Nós somos um ser tripartido, espírito, alma e corpo, e nós precisamos ter uma consciência de que o nosso espírito é a parte que faz o contato com o Senhor, com o mundo espiritual. E nós precisamos ter essa consciência e desfrutarmos dessa comunhão. Mas vamos estar orando para que o Senhor possa estar nos ajudando a recebermos o suprimento do Senhor nesta manhã. Senhor, graça te damos por mais esse dia, por termos essa comunhão. Graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, que é o motivo maior, Senhor, de nos sermos consumidos. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão que estão ao alcance desse áudio. Obrigado, Senhor, pelos aqueles que estão em quarentena. Obrigado pelos aqueles que ainda estão se mantendo em casa, mas também obrigado pelos aqueles que já estão em liberdade, né? Então, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja, pelo teu corpo. Senhor, muito obrigado, Senhor. E possa estar nos suprindo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, irmãos, de estar abrindo as nossas escrituras no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 7, versículos 6. Depois nós vamos desfrutar, consequentemente, de outros versículos. Mas é muito importante nós falarmos acerca do funcionamento do espírito humano. É uma parte muito importante do nosso corpo, do nosso ser, e que precisa, nesses dias, todo o tempo, estar em alerta nesse funcionamento do Espírito, para que o Senhor possa estar nos conduzindo e nos orientando, porque os dias são maus. Então, Romanos 7, a partir do versículo 6, diz o seguinte: agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativo. E assim podemos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A observação nesse versículo, que o espírito aqui está em letra minúscula. Em novidade de espírito, letra minúscula. Então significa que é o novo espírito humano, o nosso espírito. Que o nosso espírito, agora, quando nós recebemos a dádiva da salvação, nós recebemos a dádiva do Espírito Santo. O Espírito do Senhor foi habitar dentro de nós e aguçou o nosso espírito humano. O nosso espírito humano agora tem um novo morador, que é o Senhor. O Senhor habita em nós. E agora a nossa alma precisa se voltar para o nosso espírito para podermos receber toda a nossa direção. Mas é muito significativo quando ele fala aqui, muito significativo, que nós não podemos mais servir na caducidade da letra. Isso aqui ele está se referindo ao velho homem, né? Ao velho homem.
e nós agora temos um novo homem. Quem orava muito usando esse termo novo homem era o nosso saudoso, querido e amado irmão Clécio, que ele dizia: Senhor, fortalece nosso homem interior. O nosso espírito é o homem interior. Precisa ser fortalecido, precisa ser colaborado para que possamos vivermos em novidade de vida, em novidade de espírito, desfrutando de uma realidade no Senhor. Mas isso é dia a dia, na sua comunhão, na sua casa, no seu trabalho. Isso é no nosso dia a dia, no nosso dia diário. O Senhor está sempre nos alertando, nos dando o sinal, nos dando a direção. E a gente precisa vivermos nessa direção do Espírito. Isso é muito importante. Não vivermos mais na caducidade da letra, você entendeu? Vivermos no velho homem, mas agora vivemos em novidade de vida, em novidade de espírito. E o Senhor precisa estar conduzindo o nosso ser. O Senhor precisa estar nos levando a desfrutar do nosso ser. Mas com qual objetivo? Com qual finalidade? Para desfrutarmos no corpo, né? Para desfrutarmos no corpo. O corpo é o foco. O corpo é o foco. O centro da vida cristã é a vida do corpo. É a vida do corpo. Se eu não vivo essa vida no corpo, se eu não sirvo para viver essa vida no corpo, eu ainda não estou desfrutando de uma vida cristã. A vida cristã me leva a viver uma vida no corpo. E o que é viver uma vida no corpo? É servir no corpo. Servir uns aos outros. E aí o Senhor passa então a ser observado. O Senhor passa então a reinar em vida através desse corpo. Muito importante isso. Eu gostaria de lermos Romanos 5, versículo 17. Romanos 5, versículo 17, para nós desfrutarmos. Se, com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais o que recebem, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Em outras traduções, tá? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso é muito significativo. Por isso que tem uma linha de interpretação que diz que nós estamos reinando em vida. É muito bonito falarmos que estamos reinando em vida. Mas o reinar em vida é a expressão máxima do Senhor. É o Senhor se expressando. Não é eu dizer que reino em vida e eu me expressando, eu expressando o velho homem, o velho homem sendo expressado. Quem tem que ser expressado nesse reinar em vida aqui é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito é que vai trazendo a condução para que o velho homem morra e então agora ressurja, você entendeu? Ressurja o novo homem. O novo homem é a expressão do reino. Por isso que nós temos que ter essa consciência. Por isso que Romanos é um livro muito significativo nessa questão de vivermos uma vida no Espírito. Tem pessoas que lêem Romanos, mas não compreendem. A cristandade não tocou nessa questão da vida do Espírito. Você vê muitas ações de meninice, de ação na alma, na carne, nossa alma latente, né? Tudo isso vivendo na caducidade da letra, vivendo no velho homem. Mas a vida no novo homem é uma vida de expressão de Cristo,
uma vida de amor, uma vida de servir uns aos outros, uma vida de comunhão uns com os outros, uma vida de comunhão uns com os outros. Comunhão é relacionamento. Você inicia com um relacionamento e depois se desfruta de uma comunhão. Se você não tem relacionamento, você não pode ter comunhão. Ainda que a sua consciência já te levou a um alto nível de entendimento. Quando nós falamos aqui no início que ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito, quem está nos conduzindo a esse falar é o espírito pela consciência. A consciência nos leva a isso, mas a vida prática é relacionamento mesmo. É vida de relacionamento, é vida de estar uns com os outros, de desfrutar, de servir uns aos outros. E isso é reinar em Cristo. Muito significativo este versículo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por isso que é muito importante nós entendermos, aprendermos a desfrutarmos dessa vida do Espírito. Aparentemente parece uma coisa muito espiritual, muito longe do alcance. Mas na prática isso é funcional, isso é dia a dia, na comunhão do Espírito, através do invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Nós devemos acordar pela manhã e invocarmos o nome do Senhor. Durante o dia está sempre invocando o nome do Senhor. Porque quando se invoca o nome do Senhor, nós chamamos o Senhor que está dentro de nós. Existe um querido padre que disse para a irmã Madame Gon que ela buscava fora o que estava dentro. A religião ainda busca fora, a religião ainda vai no terceiro céu, a religião ainda quer andar em rua de ouro, a religião ainda está buscando as coisas exteriores. Mas nós, pela graça, pela misericórdia, a quem o Senhor concede essa visão de vida de reino, vida de igreja, temos que buscar dentro de nós a vida do Espírito, que ela vai nos dando uma condução, uma direção. Isso é muito significativo. Eu gostaria de ler outro versículo também, Romanos 1, né? Romanos 1, Romanos 1, versículo 9. Romanos 1, versículo 9. Que diz o seguinte: Deus é testemunha a quem presta um culto. Nessa tradução aqui está assim, espiritual. Anuncio o evangelho do seu Filho, de como me lembro de vós. Em outra tradução diz: porque Deus é quem sirvo em meu espírito. A gente precisa desfrutarmos do mais próximo do original, sacar no mais próximo do original do que quer dizer a palavra. Essa tradução aqui é uma boa tradução, porque Deus é quem sirvo em meu espírito, espírito humano, esse espírito com letra minúscula. Então agora nós servimos a Deus em novidade de vida, servimos a Deus no espírito. Não adianta querer servir a Deus na alma, não adianta querer servir a Deus na mente, não adianta nada disso. Está perdendo o nosso tempo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque os que avançarem na vida do Espírito vão estar à frente. Lembra lá do que o Senhor falou para aquela mulher lá de Samaria? O Pai busca o quê? Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Espírito humano, que adora no espírito e em verdade. Quer dizer, as coisas vão se caminhando para uma vida no espírito. Vai nos conduzindo a sermos crescidos, a crescermos em graça, a crescermos em amor na vida do Espírito.
E a vida do Espírito, ela nos constrange ao contrário. Quando você serve, quando nós servimos em Espírito, aquilo que o Senhor não se agrada, Ele vai nos constrangindo, Ele vai nos dizendo para não fazer. Ou Ele vai endurecer o nosso coração, vai olhar um sentimento contrário àquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso que é muito importante um perdão. Uma vez eu vi uma certa experiência de um irmão, querido e saudoso irmão, que ele não estava conseguindo liberar o perdão para uma determinada pessoa, um determinado irmão. E ele então se voltou para o Espírito e disse: Senhor, eu não tenho condição nenhuma de liberar esse perdão. Mas o Senhor que habita em mim tem essa condição. Libere esse perdão, Senhor. E ele começou a ter uma experiência. Naquele momento, o espírito fortalecido dele começou a convencer a alma dele, a trabalhar na alma dele, a ele liberar o perdão. E liberou um perdão sincero, um perdão de vida de espírito. Esse é o verdadeiro perdão. Tem pessoas que pedem perdão, mas por detrás está chateadíssimo ali com a pessoa. Liberou nada de perdão, é só liberar de boca. É um louvor que a gente louva muitas vezes no nosso meio, é muito significativo. Reina, reina hoje, Senhor. Esse reinar é essa vida no Espírito, o que lemos aqui em Romanos 5,17. Muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar é o Senhor ser expresso, é o Senhor sendo expresso. Isso é muito significativo. Essa palavra é uma palavra que traz uma responsabilidade para todos nós evangélicos, todos nós cristãos, que queremos viver em Filadélfia, que queremos desfrutar de Filadélfia, né? Uma vida no Espírito, uma vida de comunhão no corpo, porque o foco é o corpo é o foco, o centro da vida cristã. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos leva a essa realidade de desfrutarmos do corpo, em realidade e em vida. Mas quando a gente fala de desfrutarmos do corpo, temos essa consciência do corpo, isso aqui está inserido as 4 últimas igrejas que nós falamos, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O corpo é um. Por isso que ele diz, há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito e um só Deus. Então, agora todos são a igreja de Cristo. Nós não olhamos para a caducidade da carne. Nós não temos que olhar para o velho homem, mas olhar para o novo homem. O novo homem é onde o Senhor habita. E às vezes é difícil olhar para o novo homem. Você não consegue ver o novo homem porque a pessoa não desfruta ainda de uma vida do Espírito. Muito importante entendermos esse desfrute da vida do Espírito. Segredo, invocarmos o Senhor. Ó Senhor Jesus, temos que invocar o Senhor, porque os que invocam o Senhor serão salvos. Salvo da peleja, salvo do dia a dia, salvo dos maldizentes, salvo do pessimismo, salvo da nossa vida da alma, salvo da avareza, salvo da inveja, do ciúme. E a gente precisa muito depender do Senhor para vivermos em novidade de vida. Que o Senhor possa nos dar um dia de paz nesse domingo. Esse é o nosso sentimento nessa manhã desse domingo. Falarmos acerca de uma vida do Espírito. Que o Senhor nos ajude a todos nós a vivermos essa vida do Espírito, para podermos crescermos. Porque o Senhor está voltando. E o Senhor, quando chegar, Ele quer encontrar uma igreja crescida e madura. Não quer encontrar uma igreja menina,
uma igreja que viva na alma, uma igreja que viva na caducidade da letra. Ele quer uma igreja que vive em novidade de vida, a saber, Jesus Cristo reinando em nossas vidas, para desfrute do corpo de uma realidade. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz, na sua presença, que nós possamos cear em paz e termos essa comunhão. Uma boa semana para todos. Amém, querido? Jesus é o Senhor. Ele é vida para todos nós.